A Sony anunciou o PlayStation 5 Pro e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os jogos exclusivos que tem para PlayStation, e aí vocês podem entender um pouquinho por que a galera tá rejeitando o PlayStation 5 Pro. Eu sou seu pai. Fala, meu querido! Fala, meus queridos, Guilherme aqui, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre alguns exclusivos que eu considero que sejam os melhores do PlayStation 5, e aí vocês vão poder entender o porquê que a galera tá rejeitando tanto o PlayStation 5 Pro, principalmente por conta do seu preço, mas acredito eu, por conta dos jogos exclusivos que estão um pouco escassos na minha opinião. E para ser mais abrangente, eu vou comentar também sobre os jogos de PlayStation 5 que estão hoje em outras plataformas, como por exemplo o PC. E pra gente começar, eu vou comentar sobre Spider-Man 2. Spider-Man 2 conta a história de Peter Parker e Miles Morales, os dois defensores da cidade de Nova York. Desta vez, os dois aranhas enfrentam uma nova ameaça, Venom, um dos vilões mais icônicos do universo do Homem-Aranha. Além de Venom, outros vilões clássicos também aparecem durante a trama, aumentando ainda mais os desafios. A narrativa explora a relação entre Peter e Miles, mostrando como eles trabalham juntos e lidam com as responsabilidades como heróis. Além disso, o jogo aprofunda o desenvolvimento dos personagens, explorando temas como amizade, sacrifício e o peso de ser o herói. Esse é um dos games que vale super a pena você jogar, recomendo muito que você jogue, mas além desse, a gente também tem que falar de The Last of Us Part 2 Remaster. Aqui a gente continua a história de um dos melhores jogos já feitos pela Naughty Dog, lançado pela Sony e que foi aí tão aclamado pela crítica durante muito tempo. Nesse game, a gente continua a história do jogo lançado em 2013 pela Naughty Dog, que conta uma história de sobrevivência, perda e vingança no mundo pós-apocalíptico devastado por uma pandemia. Com gráficos impressionantes, uma narrativa complexa e personagens profundos, The Last of Us Part 2 se destaca como uma obra-prima dos videogames modernos. A trama de The Last of Us Part 2 se passa 5 anos após os eventos do primeiro jogo. Os jogadores assumem aqui o controle de Ellie, que agora tem 19 anos, e vivem em uma comunidade relativamente segura em Jackson. A paz é abalada quando um evento traumático leva Ellie a embarcar em uma nova jornada de vingança contra um grupo misterioso que está em Seattle. A história é rica em temas como justiça, moralidade e busca por redenção, explorando as consequências das ações dos personagens das maneiras profundas e muitas vezes dolorosas. O jogo também introduz Abby, uma nova personagem jogável cuja história está intrinsecamente ligada à de Ellie. Essa dupla perspectiva oferece uma narrativa multifacetada, desafiando os jogadores que reconsideram suas próprias noções de bem e mal. E esse game aqui, galera, vale super a pena você jogar, inclusive de forma calma e tranquila, explorando cada parte do game com fone de ouvido e sozinho. Eu recomendo porque o jogo fica muito melhor. É muito mais legal você jogar dessa forma, que você se conecta melhor com o game. E continuando a nossa lista, eu tenho que falar de Ascensão Ronin. Aqui a gente está falando de um game ambientado no século XIX, onde o Japão passa pelo período Edo e está se tornando cada vez mais ocidental, ou seja, nós temos aí o lado deixado de fora, que é o lado da tradição, que já é muito enraizada no Japão daquela época, para ter aí novas tecnologias, armamentos e muito mais. A transição onde a gente tem dentro desse game é onde o Japão vai se modernizando e se ocidentalizando rapidamente, mas continua muito enraizado, conectado às suas tradições samurais. Nesse jogo, o jogador assume o papel de um Ronin, um guerreiro sem mestre, navegando por esse período turbulento enquanto enfrenta forças que ameaçam a paz e a estabilidade do país. A jogabilidade combina uma ação intensa com elementos de RPG, permitindo os jogadores explorarem o Japão feudal em um mundo aberto, detalhado e vibrante. O combate é dinâmico e estratégico, oferecendo uma variedade de armas e habilidades que podem ser aprimoradas ao longo do jogo, além de lutas corpo a corpo com espadas e outras armas tradicionais. Os jogadores também podem utilizar armas de fogo e outras tecnologias ocidentais que estavam começando a ser introduzidas no Japão daquela época.
E esse é um game aqui que leva você a ser muito mais estratégico, cauteloso, assim como um samurai, então vale super a pena jogar. E continuando a nossa lista, é claro que eu não posso deixar de fora um dos jogos que pra mim revolucionou toda uma franquia e que trouxe um novo conceito. Eu estou falando de God of War Ragnarok. Aqui a gente vai ver um dos grandes sucessos da Sony sendo continuado aí na sua segunda saga, né? Porque a gente pode dizer que o Kratos tem duas sagas, a saga grega e a saga nórdica, e aqui é a continuidade, seria mais ou menos o capítulo 2 dessa saga nórdica. Desenvolvido pelo estúdio Sony Santa Mônica, o arco nórdico de Kratos teve seu toque final com God of War Ragnarok, uma sequência que vale mais e melhor que a reinicialização de 2018 e foi também uma demonstração de que Cory Barlog não era tão essencial assim para dirigir o projeto, embora sempre o amemos. Kratos e Atreus lutam para evitar o Ragnarok em uma aventura épica, fiel ao jogo de 2018 e com pequenas referências ao início grego da saga. God of War Ragnarok também possui uma DLC gratuita chamada Valhalla, que expande a história do jogo base. E aqui a gente tá falando de um dos jogos que merece muito ser jogado. É um jogo que ele leva muito tempo se você explora, ou se você foca só na história principal ali, você faz a gameplay de uma forma muito mais rápida, mas eu recomendo que você explore cada ponto do jogo, aprenda a dominar as dinâmicas diferentes de combate e, claro, é um jogo que vale muito a pena ser jogado. E continuando, e para finalizar essa lista, eu tenho que falar de Horizon Forbidden West. Sim, aqui a gente tem a continuidade da história de Aloy. Segundo o sucesso brutal de Horizon Zero Dawn, os criadores de Killzone mergulham em uma segunda aventura épica levando Aloy para a costa oeste dos Estados Unidos. Novas tribos e enormes máquinas esperam por você neste paraíso ameaçado pelo apocalipse. Horizon Forbidden West é mais espetacular, ambicioso e envolvente que seu antecessor, e você também pode se aprofundar na jornada de Aloy com a expansão The Burning Shoals. Há também uma edição completa do jogo base e DLC no PlayStation 5 que chegou no final de março de 2024 para o PC. E esse é um dos jogos que eu recomendo que você jogue, inclusive a primeira parte que a gente tem no PlayStation 4, e se eu não me engano tem para PC também, e deve ter para PlayStation 5, não tô lembrando agora de cabeça, mas que vale super a pena jogar porque é um jogo que ele vai explorar muitas dinâmicas diferentes, tem uma história super envolvente e para mim é um dos melhores jogos já feitos até hoje para o PlayStation. Mas agora eu te pergunto, será que vale tanto a pena assim pagar $700 ou 800 euros num videogame que não oferece tanta coisa assim de seu antecessor quando a gente fala de diferença? Por mais que vocês me digam que há diferenças gráficas e diferenças aí no chip do console, né, onde a gente vai ter melhor desempenho e tudo mais, eu não acho que vale a pena, porque a gente quer hoje que as grandes desenvolvedoras parem de brigar para poder mostrar quem tem o melhor desenvolvimento e comecem a oferecer melhores experiências. A prova disso é que hoje o console mais vendido dessa geração é o Switch, que não tem aí o seu foco em gráficos e sim em jogabilidade e experiência. Isso prova que o mercado cada vez mais exige das grandes empresas as melhores experiências. Eu quero ter uma boa experiência enquanto eu jogo, eu quero me divertir e quero gostar do meu console. Tendo gráficos ótimos ou não, até porque eu já disse isso aqui no canal, os jogos indies muitas vezes fazem muito mais sucesso que jogos grandes e não tem sempre gráficos que são aí maravilhosos, 4K e nada disso. Muito jogo está aí em 8 bits e tá fazendo um enorme sucesso. Mas e você, o que acha de tudo isso? Deixa pra mim aqui nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.